Cumprimento a todos os moradores do bairro com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde nós viemos aqui para estar entregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Pedimos para que aqueles que estão dentro de casa venham estar ouvindo com seus corações abertos, mesmo trancado dentro das casas, que abram o seu coração, abram a sua mente e abram o seu espírito. Para aqueles que já foram de Cristo, pertenceram a Cristo algum dia, que através dessas palavras você venha estar se retornando para Ele, abrindo o seu coração, abrindo novamente a sua mente. Porque nós sabemos o momento que este mundo está passando, momento de tribulação, momento de guerra, e que este mundo ainda vai entrar em ruínas. Eu sei que muitos ouvem em que o dia do nosso Senhor está próximo, há muitos e muitos e muitos anos, mas é somente agora em que nós vemos o mal crescendo mais dentro do coração do homem e se mostrando verdadeiramente com face de bondade para este mundo. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, diz que o pecado entra sorrateiramente dentro das casas das mulheres tolas. Então, para que o pecado não entre sorrateiramente dentro de suas casas, que vocês sejam fortes através da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque somente a palavra dele, o Espírito Santo, é o único que pode estar transformando a vida de cada um. Não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro homem com poder em dinheiro que pode transformar a tua vida, porque a vida do homem somente é mudada através do Espírito Santo. Quero estar lendo a palavra de Deus em 1ª carta de João, capítulo de número 1, do verso de número 7 a seguir. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Estarei soltando um louvor agora neste momento. Eu peço que através desse louvor, muitos venham estar abrindo seus olhos, abrindo seus ouvidos. Que o Espírito Santo venha estar retirando as escamas do mal das suas vistas. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Havia meu amigo na terceira cruz, o amor do cavalo e todos pra morrer. Deixa eu tirar o medo. Eu vi algo diferente no semblante dele. Não dá nem pra ouvir o dedo. Vi que ali não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando alto preço mesmo sem dever. Quando eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós paramos um pouco para refletir o que este louvor ao Senhor nos diz. Ele nos diz muita coisa. Quando aquele ladrão estava naquela cruz ao lado de Jesus Cristo, ele tinha a mesma sentença que o Senhor Jesus. A sentença era a mesma. Mas vamos colocar aqui que em uma cruz havia um mocinho e nas outras duas cruzes havia 2 ladrões, como é mencionado na Bíblia e como é mencionado neste louvor. Mas um destes ladrões, o que chama atenção neste verso, é que um destes ladrões olhou para Jesus e viu com que ele estava sendo incriminado injustamente. Ele viu naquele homem em que ele não tinha um pecado. Ele viu que aquele homem era puro, era santo. Então aquele ladrão começou a se perguntar: por que este homem está na mesma sentença que eu? Por que este homem está sendo crucificado ao meu lado? Observe que somente um ladrão pensou nisso. E o outro ladrão ainda disse: já que tu és Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas aí aquele ladrão que olhou para Jesus e viu que ele era santo e que ele não tinha um pecado e que não havia cometido nenhum crime, olhou para esse ladrão e disse: você ainda mesmo perante ao Deus vivo e perante a morte ainda caçoas? O que eu quero estar deixando claro aqui nesta tarde é exatamente o que passou nesse versículo e o que foi cantado neste louvor. Porque aquele ladrão, o que acabou vendo Jesus como um Salvador, Jesus como um santo, que não havia nenhum pecado, ele olhou e pensou: daqui a pouco esse homem vai embora e eu vou perder a minha chance de ser salvo. Chances o mundo ainda tem. O mundo ainda tem muita chance para se redimir, para pedir perdão dos seus pecados. Mas eu venho dizer que este tempo, eu não sei quanto tempo, quantos dias, quantos meses, quantos anos ainda vão se passar, que o mundo ainda terá essa oportunidade de se arrepender. Porque se aquele homem que estava do lado de Jesus Cristo não tivesse pedido perdão dos seus pecados, não tivesse se redimido, aquele então seria o último dia dele. Como foi dito nesse louvor, ele tinha um inferno te esperando. Ele tinha logo um inferno. Mas Jesus tinha uma dádiva para ele. Jesus tinha uma promessa. Ele tinha um paraíso para aquele homem. Não somente para ele, mas para aquele outro ladrão em que caçoava de Jesus. Aquele homem era tão bom. Jesus era tão bom. E é bom ainda nos tempos de hoje. É que mesmo você pecando, mesmo você adulterando, mesmo você afundando nas bebidas alcoólicas, mesmo você se prostituindo, mesmo você estando de frente com o celular, jovens, adolescentes, adultos, vendo pornografia, Ele ainda te ama. Mesmo você cometendo todos esses erros, a promessa dele ainda é para você. A promessa ainda para você vive como Ele vive. Deus não deixou de ser Deus. O mundo é um lugar onde vai acontecer ruindade, onde vai acontecer sim muitas guerras.
pois guerras existem desde quando o mundo é mundo. E a palavra de Deus diz em que nós ouviremos rumores de guerra, nós ouviremos sobre epidemias, nós ouviremos sobre pandemias, o pecado se alastraria, mas a palavra dele ainda diz, ainda não é o tempo final. Mas aí depois corta para Mateus 24, 12, em que diz, em que o amor de muitos esfriaria, por conta do aumento da iniquidade. E o que isso quer dizer? Vocês podem ver é que o aumento da iniquidade e o amor se esfriou quando criaram esses bebês reborns e deixaram de gostar. Vocês podem me chamar de louco, podem gritar, mas é a verdade. O mundo passou a amar muito mais bebês reborns do que bebês reais. Se eu estou mentindo, que alguém grite que eu estou louco. A verdade é muito clara quando é lida a palavra de Deus. O amor de muitos se esfriou. As pessoas estão cegas por tempos temporários, coisas temporárias, carnais que estão neste mundo, que são prazerosas, mas esquecem da maravilha que tem lá em cima. Se falta testemunho para que as pessoas creem no Senhor Jesus, eu dou então um testemunho. Eu era um jovem em que xingava muito, falava muito palavrão, em que batia a boca com pai e mãe, retrucava, não estava nem aí. Passei um tempo a beber, me afundava na pornografia. Não tenho vergonha de dizer isso, porque eu fui limpo do pecado, eu fui limpo, eu fui lavado, assim como você também pode ser lavado. Eu não estou aqui para cantar vitória, eu estou aqui para mostrar para vocês o que o sangue do Cordeiro, que foi morto naquela cruz do Calvário, junto daqueles homens ladrões, pode fazer com a vida. É isso que ele pode fazer. É mudança, é restituição. Eu estou aqui nesta praça, neste meio, falando para todos, da mesma maneira, não me comparando com ele, mas da mesma maneira, com o mesmo amor, em que Jesus dizia para toda aquela multidão para se arrepender. Eu não sou ele, eu não posso te lavar do pecado, eu não posso te purificar, mas eu tenho uma palavra que pode te limpar, uma palavra que pode te tirar desse lamaçal, que pode te tirar das trevas e trazer para uma luz tão brilhante, mais do que o sol. Homossexuais, transexuais, lésbicas, satanistas, macumbeiros, espíritas, eu não vos odeio, eu não odeio vocês, assim como Cristo também não odeia. Eu, muito pelo contrário, eu amo cada um de vocês.
Mas por eu viver na mesma luz que Ele, eu abomino as trevas. Ele abomina o pecado, então eu também tenho que abominar o pecado. A palavra de Deus é muito clara quando Ele diz que o homem não pode servir a dois senhores, porque ele amará um, odiará o outro. E o que isso nos quer dizer? Ele nos diz que nós não podemos estar vivendo neste mundo, amando as coisas momentâneas deste mundo e amar ao mesmo tempo o Senhor Jesus. Eu posso te dar um exemplo. Você não pode amar a sua esposa, que é um fruto dado puro para você, e amar a sua amante, que é um ato pecaminoso, é um ato diabólico. Você não pode amar essas duas pessoas. Assim como muitos desse mundo acabam sempre falando: mas eu posso ouvir a música do mundo, eu posso ouvir uma música gospel dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Não, você não pode. E não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra dele que é muito clara quando se é escrita, quando se é lida. Quando é aberto os seus olhos e lido com muita atenção. Então vocês acabam sempre falando: mas para que eu vou para esse Deus, se eu não posso fazer nada, se eu sou preso? Você não é preso. Em Gálatas diz que nós somos livres em Cristo Jesus. Preso você é quem fuma, porque se passar 2 dias ou 3 ou uma semana, você fica louco. Seja um cigarro, seja uma maconha. Preso é você que vê uma garrafa de cerveja e se não bebê-la você fica louco. Mas eu sou livre. E eu quero chamar vocês para essa liberdade. Só que em mim eu não posso fazer nada. Vocês têm que abrir os seus corações, abrir os seus pensamentos. Paulo estava com seus olhos cheios de escama, mas o Espírito Santo tirou essa escama de seus olhos. Permita com que o único que pode te livrar do pecado da morte é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, naquele que habita Jesus Cristo. Eu sei que muitos estão escutando, mas poucos estão ouvindo. Mas mesmo assim eu estou aqui. Mesmo assim eu estou aqui. Eu posso estar sendo ignorado completamente. A atenção não é para mim. Porque eu não preciso de atenção. Mas vocês precisam ser lavados. Você que já pertenceu a Cristo uma vez, o que você está esperando para voltar de novo? O que você está esperando? Lembra da sua vida quando você seguia Ele? Quando você acordava nas manhãs, acordava nas madrugadas, quando você saía do culto, quando dava meia-noite, o horário de você dormir, e você se ajoelhava na sua cama, e lembrava quão Ele foi bom naquele dia. Agora olhe para a sua vida neste momento.
lembre realmente de todas as partes do dia, desde a parte da manhã, ao almoço, até a tarde, e o horário de você dormir. Quantas e quantas vezes você não se sentiu precisando de um amor, mas que este amor você não encontra nesse mundo, porque você não precisa de um amor conjugal, você não precisa de um amor paternal, de um amor de amizade. Você está precisando de um amor espiritual, de um amor de um Deus vivo, de um amor em que o homem, ele é fiel para cumprir, de um amor que te prometeu e sabe que cumprirá com muita certeza. Nós vemos nos tempos atuais que os adultos deixam as crianças gravando vídeos, rebolando no celular. Mas não deixam as crianças ouvirem um louvor. Apartam as crianças de Deus e os levam para o diabo. Levam para o príncipe deste mundo. E a palavra de Deus diz: deixe vir a mim as crianças, porque delas são o reino dos céus. O que este versículo diz? Ele não diz somente das crianças. Porque se nós somos puros, nós se tornamos uma criança. Porque a inocência vem de uma criança. Então, se a palavra de Deus diz: vem, deixe vir a mim as crianças, porque delas são o reino dos céus, significa que você tem que ter uma mente pura, uma mente lavada do pecado, uma mente limpa de toda a pornografia desse mundo, limpa de toda a sujeira que tem nessa terra. Porque não há crianças em que pensam maldades, mas há adultos que se corromperam com o pecado e praticam a iniquidade. Disto a palavra de Deus já é clara, que aqueles que são iníquos, aqueles que são pecadores, que têm amor no pecado, apartem-se dele. Mas aqueles que são pecadores, não têm prazer no pecado, então se arrependam, se rendam aos pés dele. Não deixe o inimigo vencer essa luta. Não deixe o inimigo dizer que você é cavalo dele. Não deixe o inimigo dizer que ele venceu sobre a tua vida. Mas é muito difícil não ser levado por esse pecado. Eu sei. Mas o que foi lido aqui agora? Aquele que permanece na luz, está na luz. Uma pessoa que está na luz não consegue andar em trevas. Quando você acende a luz da sua casa, tudo que estava escuro desaparece. Mas ó povo, nós estamos aqui não é através de estar ganhando likes, de se aparecer, de mostrar lá, olha lá o santinho. Estamos aqui é para que vocês olhem e recebam essas palavras. Que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos
vão estar sendo limpos. Porque somente neste livro, o mocinho morre para salvar o vilão. Você, eu, que crucificou aquele Jesus. Não foi o povo de Jerusalém. Não foram os judeus. Não foram os israelitas. Fomos nós. Fomos nós que os crucificou. Porque Ele só veio na terra, foi para nos lavar do nosso pecado. Foi para morrer no nosso lugar. Então eu, amante do pecado, amante de mim mesmo, amante dos prazeres, matou o Senhor Jesus, o crucificou naquela cruz. Mas eu, lavado, redimido, glorifica e exalta o nome daquele que vive. E vocês devem fazer o mesmo, se arrepender dos seus pecados, pois isso não é uma religião, isso é uma verdade. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu não digo você que está cansado das coisas deste, quando você acorda e olha, nossa, tem que trabalhar de novo. Não, é cansado das coisas que acontecem nesse mundo. Eu não digo você que está sendo oprimido na escola, oprimido dentro do serviço. Não, eu digo a você que ao oprimido, e que o inimigo te oprime. O diabo se levanta e luta contra você. Aquele que está aflito, não em aflições, será que eu vou conseguir um serviço? Será que eu vou passar desse ano na escola? Não. Será que eu vou ser salvo? A palavra de Deus não diz para aquele que é curado, mas diz para aquele que está machucado, enfermo em uma maca. A maca é esse mundo e você está deitado nela. Eu peço que cada um de vocês tenham aberto os seus corações, aberto as suas mentes, aberto os seus olhos. Ficaremos aqui ainda por um tempo. Caso alguém queira estar recebendo uma oração. Mas nós também estaremos aqui, não só para isso. Mas se você quer se arrepender de todo o pecado, de tudo aquilo que você cometeu, nós estaremos aqui. Venha até aqui. Ou nós iremos até vocês. Mas de uma coisa, arrependam-se enquanto é tempo. Não deixe para o dia de amanhã. Não há uma frase nesse mundo que diz: não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Eu uso essa palavra para vocês. Não deixe de se arrepender amanhã, se você tem a oportunidade de se arrepender hoje. Mas não é um arrependimento momentâneo, é um arrependimento eterno. Porque somente com esse arrependimento você vai ter todas as promessas que está escrito aqui. Agradeço a cada um que ouviu, que escutou
no nome do Senhor Jesus.